Ora bem, muito boa tarde a todos, bem-vindos mais uma vez e para quem é a primeira vez, bem-vindos aqui aos nossos webinários da Teletrade. Nós fazemos muitos webinários, fazemos todas as semanas, a tentar passar a maior informação possível para quem entende estes mercados financeiros, não com os olhos vendados, nem com aquele sonho de enriquecimento fácil que costumamos ver na internet e nos Instagrams, lá com os Ferraris e com os Lamborghinis. Isto não é fácil, ok? Se isto fosse fácil, toda a gente estaria multimilionária, o que não acontece, está bem? Temos que fazer mesmo um estudo, perceber bem acerca do mercado, saber porque é que move para cima, porque é que move para baixo. O mercado não é só gráficos, como muita gente também o acha, existe muito também a parte fundamental, que é a parte da economia, e temos que ler notícias e artigos para percebermos o que é que se anda a passar pelo mundo inteiro. É uma altura com muita volatilidade. As pessoas que dizem, não vou entrar agora que isto está muito volátil. Não, é nesta altura que quem sabe o que está a fazer consegue tirar maior rentabilidade do mercado, porque existe grande volatilidade e quando está cá em baixo, nestas alturas de volatilidade, demora muito menos tempo a ir ao sítio que nós queremos, ou seja, se vocês souberem o que é que são pips, que é uma medida, ou seja, que é o que nós medimos nos gráficos, se eu vos disser que em alturas há 2 anos, ou há um ano atrás, basta, quando isto estava tudo tranquilo e a economia estava a ir bem, nós se calhar conseguimos fazer 300 pips em 2, 3 semanas, hoje em dia conseguimos fazer isso num dia, ou seja, para quem sabe o que está a fazer, existe uma grande possibilidade de conseguirem ter a rentabilidade, mas como tudo na vida, para uns perderem, outros têm que ganhar, portanto, nem tudo é rosas, é preciso percebermos um bocadinho sobre este mercado antes de entrarmos nele. E por isso é que nós fazemos estes webinários gratuitos para toda a gente, para perceberem um bocadinho mais sobre isto. Ora bem, para quem ainda não me conhece, já faço este webinário já há bastantes meses. O meu nome é José Monteiro, sou licenciado em Finanças Empresariais pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Sou gestor e analista de mercado aqui na Teletrade, já estou no meu segundo ano aqui. Gosto muito, sou mais um apaixonado na área dos mercados financeiros, mas o meu forte é mesmo a parte do mercado de Forex. Tenho esta carinha de miúdo, mas já tenho alguns anos disto. Mas também tenho uma equipa por trás muito competente e com já muita experiência de mercado e que nos ajuda a nós e aos clientes mutuamente, ok? Bom, falar um bocadinho, enquanto as pessoas também estão a entrar, um bocadinho do que é que está a passar hoje no mercado. Hoje o sentimento de mercado está a ser um bocadinho pela versão pelo risco, muito contrário do que tem sido nos últimos dias. Depois de Joe Biden ter ganho as eleições, existiu uma grande confiança por parte dos investidores, onde as bolsas começaram todas a subir muito. Já não vimos uma subida destas há muito tempo. Parecia que toda a gente queria ver Trump pelas costas. Não eram só eles, eu também. Mas pronto, vamos falar de mercado. Mercado acionista, os principais índices em toda a Europa estão então a perder um bocadinho de fogo hoje. Pela primeira vez esta semana, como eu vos disse, nós estamos a quinta-feira, de segunda à quarta, as bolsas subiram todas muito, devido não só à vitória de Joe Biden, mas também à notícia da Pfizer pela nova vacina, que tem então uma eficácia de mais de 90%. Quanto ao mercado da dívida, os juros da dívida nos países da zona euro estão a negociar de uma forma mista, nesta manhã de quinta-feira. Atenção que eu fiz este market overview na hora do almoço. Podem ver aí umas coisas que já tenho mudado, mas o que eu estive a ver também agora nestes últimos minutos não mudou muito, está bem? Portanto, num dia em que os investidores procuram um bocadinho a segurança da dívida alemã, uma vez que estão a fugir aos ativos de maior risco depois de uma grande ida para os mercados arriscados depois de Joe Biden ter ganho as eleições e pela confiança que os investidores tiveram. Quanto ao mercado de Forex, ao mercado cambial, o dólar cai apesar do sentimento de mercado, mostrando então a sua vulnerabilidade a longo prazo, depois de Jerome Powell, já há uns meses, ou há um mês mais ou menos, ter feito aquela conferência de imprensa a dizer que os juros iam permanecer baixos ao longo dos anos, o que quer dizer que é menos atrativo pessoas de fora investirem nos Estados Unidos, porque se as taxas de juros são baixas, nós recebemos menos por estarmos a investir, ou seja, temos uma rentabilidade menor, mas para quem está dentro dos Estados Unidos é melhor, porque depois os juros estão baixos, podem pedir créditos mais baratos e conseguirem expandir as empresas. Portanto, quando normalmente os bancos centrais baixam os juros, é para pararem um bocadinho o investimento externo e aumentarem então a produção interna e pôr mais atrativo então os créditos não só particulares, mas como também de empresas. Quanto ao petróleo, que também tem estado em grande volatilidade devido à fraca procura devido a isto da pandemia, os aviões vão cada vez levantando menos voo também, nada do que se compara à primeira fase desta vaga. No entanto, com estes confinamentos todos no mundo inteiro, o crudo teve a perder valor também durante o último mês, mas nesta altura a OPEP+, que é então a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, está a considerar em manter os apoios ao mercado durante
a 6 meses e de acordo com os delegados da Comissão Técnica, levando então a uma valorização no dia de hoje. Ou seja, quando passa este market overview, fala apenas no dia de hoje. Quanto ao ouro, acaba por estar a valorizar devido à maior aversão pelo risco. Depois da grande queda que o ouro teve nos últimos dias, depois da notícia não só de Joe Biden, mas também pela vacina ter 90% de eficácia. Bom, a Teletrade é uma corretora de mercados financeiros, já existe há 26 anos, estamos cá em Portugal há mais ou menos 5 anos. Dizer que a Teletrade é uma corretora multipremiada, já é licenciada e regulada pela União Europeia. No caso da União Europeia, é regulada pela SAISEC e no caso de Portugal, nosso escritório de representação, somos regulados então pela CMVM e pelo Banco de Portugal. Quanto à educação, que era disso que eu comecei este webinário, nós antes de metermos a cabeça ou enfiarmos a cabeça em qualquer mercado que seja financeiro, seja imobiliário ou outro qualquer, nós temos que estudar bem o mercado. Nada é fácil nesta vida. Nós, para conseguirmos ter as grandes rentabilidades que todos sonhamos, temos que trabalhar muito. Eu já estou a estudar este mercado desde os meus 18 anos, portanto já estou há quase 6 anos a estudar isto. Aprendo coisas todos os dias, portanto, não é em 1, 2, 3 anos que ficamos traders profissionais e conseguimos tirar rentabilidade. Isto é um processo que vão ter que fazer com não só webinários, mas livros, que eu também vos vou mostrar mais daqui para a frente, onde é que vocês podem tirar algumas noções do que é isto dos mercados financeiros com os melhores, e quando eu falo melhores, falo do Warren Buffett, por exemplo, que é, para mim, na minha opinião, enquanto investidor, é dos melhores investidores do mundo, das pessoas mais humildes que nós podemos ver na área dos mercados financeiros, o que não é fácil nesta área. Nós, então, para as pessoas que estão a iniciar, como é o caso de todas as pessoas que estão aqui a assistir, nós temos estes webinários. Começámos estes webinários no início da pandemia. Nós antigamente fazíamos estas aulas presenciais no nosso escritório. Temos escritórios em Lisboa. Conseguimos chegar com que as pessoas mais perto da capital conseguissem ir ao nosso escritório, mas nem tudo é mau. Ou seja, com este formato digital nós conseguimos chegar a uma maior parte de Portugal, não só de Portugal, mas também de fora. Temos clientes em Angola, na Bélgica, nos Açores, na Madeira, onde agora já conseguem ser acompanhados por nós, não só com estes webinários, mas com webinários específicos para clientes, que são completamente diferentes, que eu já mais à frente vos vou mostrar como é que nós fazemos o nosso acompanhamento diário aos nossos clientes para que não lhes falte nada. Ou seja, nós fazemos estes webinários não por interesse, ou seja, nós não cobramos nada por isto é apenas de curiosidade, perceber um bocadinho mais sobre este mercado, isto é a nossa paixão, ou seja, a nós não nos custa nada fazer estes webinários e falar um bocadinho sobre os mercados financeiros. Como vos disse, não vão ficar prós nisto, só por verem este webinário, mas ao menos dão-vos algumas luzes e se continuarem a ver webinários, lerem livros, verem podcasts e etc., vão acabar por perceber cada vez mais acerca deste mercado. Não vos disse, digo agora, porque também já chegou muitas pessoas. Tem aí um campo para fazer as perguntas, que eu no final vou guardar 10, 15 minutos para responder algumas perguntas. Também se eu não responder a todas, não se preocupem, que eu entre amanhã e segunda-feira, ligo a toda a gente que assistiu a este webinário para tirar dúvidas, se quiserem falar um bocadinho de mercado, da experiência da corretora também e como é que nós, enquanto corretora, vos podemos ajudar no que toca aos investimentos. Dizer também que quem vem do Eventbrite, peço que deixem em algum comentário o vosso contacto, visto que só se inscreveram com o e-mail. Pronto. Temos vários webinars. Vamos ter um webinar que eu ainda não vos falei de como é que é o nosso acompanhamento, mas vamos ter já na próxima terça-feira, se não me engano, terça ou quarta-feira, temos um webinar sobre análise fundamental e estratégias básicas, ou seja, nós temos webinars de tudo. Já fizemos webinars de Forex, já fizemos webinars, ainda esta terça-feira fizemos um webinar de análise técnica, vamos na próxima semana fazer um webinar de análise fundamental. Estes webinários que fazemos por semana, às vezes 2, outras vezes 1, é uma forma para ajudar as pessoas, não só a conhecermos a nós enquanto corretora, mas também a perceber um bocadinho mais de mercado e não virem para aqui com os olhos tapados, está bem? Depois, na parte do acompanhamento ao cliente, temos Masterclass lives todas as semanas, ou seja, esta Masterclass é apenas para clientes, mas nós não nos importamos de vos disponibilizar uma vez, ou seja, irem a uma aula destas para perceberem como é que nós acompanhamos o nosso cliente. Estes webinários é feito pelo nosso analista de mercado sénior, Frederico Aragão Moraes, que já tem anos disto, é economista, de experiência, já foi o braço direito do Ministro das Finanças em Timor-Leste e tem um currículo vasto no que toca à economia, que é a parte mais importante, não é? A análise, que é então a análise fundamental. Então, mas como é que nós acompanhamos os nossos clientes diariamente? Nós temos grupos de análise, que por acaso o nosso grupo de análise é no Telegram.
nós por dia fazemos 2 lives, um live às 9 da manhã e outro live às 2h30 da tarde. Lives estes que é feito também pelo Frederico, o nosso analista de mercado, onde está 24 horas a olhar para isto, onde faz uma análise de mercado em direto, onde está em contacto direto com os clientes. Fazemos então um às 9, um às 2h30 e depois fazemos um vídeo de manhã de 10 a 15 minutos. Para quem não conseguiu ver os lives, fica o vídeo gravado para perceberem então o que é que se anda a passar no mercado no dia de hoje. Depois vamos pondo também várias análises de gráficos e explicamos sempre a nossa visão, ou seja, não é só espetar análise, isso para nós não é nada. Aquela malta que se espeta só a análise, faz ali umas linhas e diz que aquilo vai subir, isso para nós, investidores que estão a iniciar, não nos serve de muito, porque se nós dermos um buy ou sell, isso para cá perdermos a operação, não sabemos o porquê de a perdermos. Ou seja, nós quando pomos análise gráfica, explicamos sempre a nossa visão, porque em termos de análise técnica, que é a parte dos gráficos, e o porquê em termos de análise fundamental, que é então a parte da economia. Eu mais à frente, no final deste webinário, vou-vos mostrar o nosso grupo, como é que nós nos podemos acompanhar no futuro. Depois, nós temos 2 tipos de serviço, a corretora. Tem o serviço de corretagem normal. Espera aí. Temos então o serviço de corretagem normal, onde fazemos as próprias análises, onde os clientes fazem as próprias análises, as próprias transações e nós atuamos como intermediário com este grupo de acompanhamento e etc. Mas depois temos o outro lado, que é para aquelas pessoas que são investidores e não traders, ok? É um bocadinho diferente. E o que é isto então de ser um investidor? É tentarmos pôr o nosso capital a rentabilizar de uma forma passiva, ou seja, nós não nos estamos a preocupar, claro que nos preocupamos que dinheiro é dinheiro, mas ou seja, não temos de estar diariamente à frente dos gráficos, não temos diariamente de perceber porque é que isto está a subir, porque é que isto está a cair, mas apenas rentabilizar de uma forma passiva. E nós temos este serviço então de copy trading, que é então a sincronização da nossa conta com a conta de outro trader experiente à nossa escolha. À nossa escolha porquê? Porque nós no nosso site temos lá todo o historial do trader, não consta lá o extrato de todas as transações, mas nós, gestores, temos acesso a este extrato, ou seja, nós conseguimos ver todas as transações que eles já fizeram desde a abertura de conta e aí perceber qual é que se identifica mais com o cliente. Ok? Portanto, nós vemos este trader abre X operações por dia, tem X capital, ganha isto quando ganha, perde isto quando perde, e aí conseguimos fazer uma melhor análise e percebemos então quais é que são os traders que se identificam mais com os clientes, ok? E depois também temos o lado onde vocês, se já têm experiência, podem ser traders e receberem então comissões das pessoas que vos seguem e seguem os vossos trades. No que toca a comissões, as comissões não são fixas, ou seja, cada trader tem a sua comissão. Vamos imaginar que a comissão é de 10%, de 5, outros 10, outros 15, outros 20, isso depois depende de trader para trader, também é uma forma de analisarmos e percebermos qual é que é o trader que nós queremos. Vamos imaginar que existe um trader que pede 10%, se nós temos um trade em que ganhamos 100 euros, 90 euros cai automaticamente na nossa conta e 10 euros fica entre a nossa conta e a conta do trader. E o que é que se chegarmos ao final do mês com lucro, essas comissões vão então efetivamente para o trader. Se chegarmos ao final do mês com prejuízo, essas comissões voltam para a nossa conta, ok? Portanto, os traders são clientes da Teletrade, como todos os outros, têm documentos verificados, são nossos clientes, estão a transacionar com o dinheiro próprio, não estão a transacionar com o vosso dinheiro. Isto apenas é uma sincronização da vossa conta com a conta deles e ele abre uma operação, a vossa conta vai abrir uma operação também. Claro que sempre proporcional do capital dele para o vosso. Porque se ele tiver 50 mil euros na conta, vocês tiverem 5 mil, não vão abrir as mesmas operações, ou seja, vão abrir 1/10 das operações que eles abrem. Depois, já no site, vou-vos mostrar onde consta então todos estes traders, onde nós podemos ver e verificar e analisar quais é que se identificam então connosco. Deixa-me só ver aqui. Ok, só para ver se estão todos a ouvir. Pronto, para vos dizer também a dizer, se tiverem não tenham problemas, façam as perguntas todas que eu depois também vou guardar 10 a 15 minutos no final para responder às perguntas, está bem? E malta que veio do Eventbrite, peço que deixem em comentário, peço desculpa, tenho aqui um cliente a ligar, erro meu, não pus em silêncio, já atendo. Quem vem do Eventbrite, então, peço que deixem o vosso contacto, que é para eu depois entrar em contacto convosco. Então, começando então nesta parte do que é que são as ações. Nós falamos de valores mobiliários que correspondem a títulos emitidos por sociedades anónimas e que normalmente são grandes empresas que dividem então o capital social em pequenas partes. Quem parte do capital social torna-se então acionista, ou seja, passa a deter uma parcela do capital e a assegurar direitos que variam em função do número e da categoria das ações que nós detemos. São exemplos desses direitos o direito a participar nas Assembleias Gerais,
e a votar, a estar informado sobre os negócios da sociedade, a participar nos lucros e a receber dividendos na proporção das nossas ações detidas. Capitalização bolsista. O que é que isto é? Isto parece um nome brasileiro, mas não é, está bem? É o número total de ações emitidas multiplicado pelo preço de mercado. Isto pode ser aplicado para calcular o valor de todas as empresas admitidas em bolsa, se estivermos a falar então nos famosos índices. Temos aqui este exemplo no nosso slide, ok? Vamos dar o exemplo que existe uma ação que custa 100 euros e o número de ações em bolsa. Estas informações estão em todo lado, ok? Basta pesquisar no Google que conseguem encontrar estas informações. Tudo o que eu vos falo aqui são informações que vocês conseguem encontrar facilmente no Google, está bem? Portanto, existe uma ação que vale 100 euros, existe 1 milhão de ações dessa empresa em bolsa, ou seja, a capitalização bolsista é então 100 euros vezes 1 milhão das ações, ou seja, 100 milhões de euros na capitalização bolsista, que é, por exemplo, quanto vale esta empresa no mercado. E o porquê então de serem criadas as ações? Porque nem todas as empresas o têm, está bem? As empresas abrem capital na Bolsa de Valores com o objetivo de captar recursos destinados ao financiamento de projetos, expandir o próprio negócio, mudança de escala ou diversificação dos nossos negócios. Ou seja, esta forma de captação é uma alternativa aos financiamentos bancários e aos créditos que normalmente têm um custo muito superior. Temos então dois tipos de ações. Temos então as ações ordinárias, que são as ações que garantem o direito ao voto do investidor, que podem então eleger membros do conselho de administração de determinada empresa. Se uma empresa falir e for liquidada, os detentores das ações ordinárias só vão receber o dinheiro quando os detentores de ações preferenciais e os credores forem pagos. Depois temos as ações preferenciais. As ações preferenciais possuem um grau diferenciado de direito de recebimento de dividendos de uma companhia, possuindo então a prioridade caso elas entrem em falência. Os seus detentores não possuem direito ao voto, mas isso pode variar de acordo com a organização, e normalmente esse tipo de ação, ou seja, a ação preferencial, dá a garantia de dividendos fixos permanentes aos seus acionistas. Isto acontece de forma diferente das ações ordinárias, que possuem dividendos variáveis que não são garantidos. Ok, como é que são criadas e compradas estas ações no mercado da Bolsa? Temos então o IPO, já provavelmente já ouviram muito falar disto nas notícias, IPO, OPA, etc. O IPO é então a oferta pública inicial, que é então a primeira venda das ações de uma empresa ao público, ou seja, quando a empresa entra em bolsa e começa então a vender as ações, e depois temos a OPA, ou seja, que é a oferta pública de aquisição, que é quando uma empresa apresenta uma proposta de compra de determinada quantidade de títulos a um determinado preço. Ou seja, eu disponibilizo 20% desta empresa a este montante. Isso é uma oferta pública de aquisição. E quem der mais, fica então com essa percentagem da empresa. Ora bem, então como é que isto começa? O mercado primário é onde tudo começa. Ou seja, quando uma empresa, como por exemplo a Google ou o Facebook que estamos a ver aí, precisa de recursos para financiar as suas atividades, uma das possibilidades para se fazer isso é por meio do IPO. Ou seja, é o meio utilizado para que as ações de uma empresa estejam disponíveis aos investidores no mercado pela primeira vez. O preço da ação lançada é pré-determinado e os investidores participantes muitas vezes entram na operação com o objetivo de ganhar na diferença do preço, caso a ação se valorize logo após o seu lançamento. E depois temos o mercado secundário, que é onde nós traders transacionamos, ou seja, no nosso home broker, que é o investidor vende a sua ação para outro investidor a fim de reaver o seu capital. Sendo assim, o capital é transferido de um participante para o outro e não mais para a empresa que emitiu o título, como explicámos acima. Ou seja, estamos a trocar ações, um vende, outro compra, e é isto que se torna então nos mercados financeiros e nos brokers, ou seja, nestas plataformas que vocês estão acostumados a ver. Veja que o mercado depende sempre diretamente um do outro, ou seja, para existir o mercado secundário, ou seja, para nós conseguirmos transacionar no MetaTrader e etc., tem que haver sempre o mercado primário, que é onde vem o IPO. Pois se não há lançamento de ações via IPO, não é possível que os investidores negociem e comprem ações entre si. Ok, o que são então dividendos? Muita gente já ouviu, muito simples, a distribuição então da parte do lucro líquido de uma empresa aos acionistas. Geralmente é expressa em cêntimos
por ação. Depois do relatório anual, que está em todo lado, ou seja, isto não são inside information, toda a gente tem acesso a isto, as empresas são obrigadas a mostrar isso ao mundo de como é que tem o seu relatório anual. Ou seja, depois do relatório anual e de perceber qual foi o lucro da empresa, é então dividido esse lucro pelos vários acionistas, ok? O título deste webinário é como construir uma carteira de ações, mas para isso é preciso perceber estes conceitos antes de eu vos começar a falar numa carteira de ações. Ou seja, primeiro perceber o que é uma ação, de onde é que ela vem, porque é que ela é criada, está bem? Este slide é muito importante. As ações sobem, descem, como vocês veem nos gráficos, e a seleção natural castiga as empresas que não se adaptam às exigências do mercado, o que faz com que elas caiam. Neste mercado, o investidor pode assistir à destruição de parte ou mesmo da totalidade do capital investido, caso as ações caiam, ou seja, não se adaptem às exigências de mercado. A realidade mostra que o valor das ações das sociedades não está sempre a subir, por via de fatores endógenos e exógenos, e ninguém sabe ao certo se uma determinada ação vai valorizar ou desvalorizar. Okay? Essa incerteza está associada à ausência da garantia do capital, ou seja, transforma as ações numa aplicação de risco. Isto é um mercado de risco, como nos outros mercados financeiros também o são, como é o exemplo do Forex, que varia ainda em função do setor e do país em que nós operamos. Depois de realizado o investimento, é necessário acompanhar a evolução da cotação dos títulos e as informações relevantes sobre a atividade das empresas que constituem a sua carteira de ações, prestando especial atenção aos resultados e às políticas de dividendos, que é muito importante se uma empresa paga dividendos já há muitos anos ou não. Ora bem, o que é que faz então com que uma ação suba ou o que é que faz com que uma ação deixa? É muito importante porque nós vemos o gráfico a subir e a descer e quem entra neste mercado de carrinho não percebe porque é que isto acontece ou porque é que a ação agora está a cair ou porque é que a ação está a subir. Temos aqui vários exemplos de valorização e desvalorização das cotações das ações. No caso da valorização, temos vários exemplos. Lucros e vendas em crescimento, ou seja, se nós repararmos, existem. Eu tenho, por exemplo, no meu telemóvel, notificações do Jornal de Negócios, vou recebendo diariamente, esta empresa apresentou lucro X, ou Investing também recebo várias vezes, ou seja, lucros e vendas em crescimento vão logo dar uma valorização da cotação, a ação tende sempre a subir. Resultados ultrapassam as estimativas dos analistas, porquê? Porque sempre que existe algum resultado trimestral, semestral ou anual, existem analistas que já estudaram essa empresa e já deram um forecast, ou seja, uma previsão do que é que poderá vir a ser então esses lucros. Se os resultados forem ainda melhores do que os analistas estão à espera, então aí as ações tendem sempre a valorizar bastante. Se forem muito parecidas ao que os analistas estão à espera, pouco valoriza. Sai um novo produto ou um serviço inovador, como é o caso da Apple, das Playstations, etc. Quando sai sempre um serviço novo, ou um telemóvel novo, ou um iPad, ou um Mac, a ação tende sempre a valorizar. Ou seja, nesta altura de setembro, outubro, não em estado de pandemia, porque isso então é uma volatilidade imensa, não quer dizer que seja mau investir, como já vos disse no início, nestas alturas é quando as pessoas conseguem tirar maior rentabilidade, se souberem o que estão a fazer. Mas no caso, normalmente sai sempre em setembro, outubro, um novo telemóvel da Apple, normalmente as vendas ficam esgotadas e faz com que exista então uma valorização da ação. A empresa vai fazer um stock split. O que é isto do stock split? Aconteceu na Tesla e aconteceu na Apple. Não sei se vocês repararam, já para aí há 2 meses, a Tesla estava a cotar cerca de $2.000 por ação. E no dia para o outro, a Tesla, em vez de cotar $2.000 por ação, cotou 300 e tal dólares. O que é que aconteceu? Não houve uma desvalorização da ação. A ação vale a mesma coisa. Às vezes as pessoas assustam-se, olham para um stock split e pensam, ai, bem, como é que esta ação caiu tanto? Não, a ação não caiu. O que é que aconteceu? O stock split. A ação dividiu uma ação em várias. No caso da Tesla, dividiu uma ação em 5. Ou seja, deixou de custar 2.000, passou a custar $400. As pessoas acham que aquilo desvalorizou, mas não. A ação vale o mesmo. O que é que acontece? Existe mais ações no mercado. Ok? A ação vale menos, mas existem muitas mais. Portanto, se eu tivesse comprado ações... Se eu tivesse comprado ações da Tesla, se aquilo caísse os 2.000 para os $400, eu não ia perder nada. Porque a ação é a mesma. Eu ia, em vez de ter uma ação, ia ficar com 5 ações. Ok? Isto é um stock split, ou seja, uma divisão das ações para termos mais ações disponíveis. O que é que faz isto? Faz sempre que suba porquê?
Porque, vejamos uma coisa, imaginem que vocês querem comprar uma ação da Tesla, mas a ação está a $2.000. Epá, está muito valorizado, não sei se vale a pena. Mas se vocês olharem para o dia a seguir, sem ter olhado para o dia anterior e verem que a ação está a $400, epá, porreiro. Ou seja, o que é que isto faz aos investidores? Torna a ação mais atrativa. Ou seja, para aquelas pessoas que não tinham capacidade de comprar quando a ação estava nos $2.000, agora que está nos $400, nós já temos mais capacidade de comprar ações. Ou seja, isto é uma jogada das empresas para conseguirem atrair mais investidores. Ok? Stock split. Depois também temos outros exemplos. Um investidor muito famoso investiu na empresa, como foi o caso do Warren Buffett, naquela exportadora do ouro, que o Warren Buffett, na altura, em meio de uma pandemia, vai dizer que ia tirar o investimento todo que tinha nas companhias aéreas norte-americanas e nos bancos também norte-americanos e que ia investir muito o seu capital na maior exportadora de ouro do mundo. As ações dispararam nesse dia, ok? Portanto, estar sempre atentos a estas notícias. As ações dentro do mesmo setor estão a subir, ou seja, como se fosse um índice. O índice sobe, se eu estou dentro daquele índice, a ação também vai subir, independentemente. Mais pessoas estão a comprar produtos, a empresa expandiu para outros países, a empresa vai ser recomprada ou vai ser comprada por outra empresa. Ou seja, isto são muitos exemplos de uma valorização, do que é que faz com que uma ação suba. Depois também temos os rumores, como tanto na valorização e a desvalorização, como era o caso do nosso antigo presidente dos Estados Unidos, que ainda bem que já não o é, Donald Trump, que gostava muito de twittar e dar a sua opinião. Bom, depois temos então a desvalorização. O que é que faz então com que uma ação caia? Exatamente qual queda nos lucros, mais trabalhadores na administração estão a sair da empresa, um investidor famoso começou a vender ações, como foi o caso do Warren Buffett, as ações das companhias aéreas, aquilo começou a cair, ou seja, as pessoas começaram, se o Warren Buffett tirar dali o dinheiro, eu também vou tirar. Okay? Tentar estar sempre atento ao que é que os maiores investidores e famosos investidores então, ok? Muitas pessoas têm ações, ou outras ações dentro do mesmo setor. Outra empresa, no caso, é a no novo iPhone. O novo telefone acaba por se usar um pouco. Descobriram o iPhone, quando estamos a dormir, tem a probabilidade de explodir ao lado da nossa cabeça. Isto dar um exemplo hipotético, faz com que as ações caiam, ou seja, nós vamos estar sempre a ter uma ações com 4 ações, Apple, Tesla e mais duas. Estar atento a andar a passar com as empresas, ou seja, eu vou para o MarketBeat, okay, que é um site que depois também podes mostrar, onde sempre diariamente o que é que se anda a passar com a empresa, rumores e notícias, vou tentar o que é que se anda a passar com estas empresas. Eu estou-me a borrifar as outras, se eu não as comprei, eu não vou estar a lamber relatórios e relatórios. Eu tenho 3 ou 4 empresas, ou que seja 10, eu vou ver essas 10 empresas, as outras 30, vou estar a perder muito tempo, está bem? Portanto, sempre atentos a esta desvalorização e aos fatores que valorizam e desvalorizam então as ações. Em princípio, este webinar vai ficar gravado também. Não se preocupem se eu estou a falar um bocadinho rápido, depois podem vir para trás e para a frente. Eu depois vou falar também convosco amanhã. Vou tirar então também aqui algumas dúvidas que vocês tenham. Tenho aqui uma pessoa a dizer que o Wi-Fi não está muito bem. Não se preocupem, tentem acompanhar um bocadinho. O que não conseguirem também, eu vou-vos mandar o vídeo e amanhã eu falo com todos vocês, está bem? Ora bem, principais bolsas. Nós temos então a Bolsa de Nova York, Nasdaq, está bem? Depois temos a Bolsa de Tóquio, Bolsa de Londres, Hong Kong, Xangai, Toronto, da Alemanha, da Austrália e da Índia. Este é só para um título de curiosidade. Ok, vamos então começar a perceber como é que nós fazemos então uma escolha das nossas ações para a nossa carteira. Como fazer então um bom estudo, ok? Primeiro de tudo, lucros das ações, para saber se a ação está ou não sobrevalorizada ou subvalorizada. Este cálculo é muito importante, está bem? Relaciona o preço do índice com os lucros médios corporativos nos últimos 10 anos. Ou seja, a razão preço-lucro. Se este resultado era acima de 20, é porque a ação está sobrevalorizada. Se este resultado der abaixo de 10, quer dizer que a ação está boa, está subvalorizada, o que é bom para comprar. Eu dou-vos aqui exemplos dos dois casos, ou seja, vamos imaginar que temos então uma ação que vale 15 euros e o lucro por ação é 1,5 euro.
Isto está tudo nos relatórios anuais, ok? Isto não é nada é inside information. Vamos imaginar que o preço da ação é 15 euros e o lucro por ação é então 1,5 €. A razão por esse lucro, vamos dividir sempre então 15 por 1,5 e dá então 10. O que quer dizer que a ação está subvalorizada, ou seja, é bom para comprar. Depois temos outro caso que o preço da ação está em 46 euros. O lucro por ação é 1,9. Ou seja, a razão por esse lucro, nós dividimos 46 por 1,9 e dá igual então a 24,2. Ou seja, já é acima de 20, o que quer dizer que a ação está sobrevalorizada, portanto não nos compensa comprar. Ok? Bom, como se nós quisermos construir uma carteira de investimentos, nunca ter uma carteira composta só por ações e conjugar sempre as ações e obrigações, que para quem não sabe, obrigações são compra de títulos de dívidas, como se fosse um empréstimo que estivéssemos a fazer e recebêssemos então uma taxa. Uma dica, este livro é a Bíblia dos mercados financeiros. Para quem quer começar a investir nos mercados, aconselho vivamente a ler este livro. Okay? Tem um prefácio de Warren Buffett. Warren Buffett diz que de longe está aí no início, no canto superior do livro, a dizer de longe o melhor livro de investimentos já alguma vez escrito. Okay? Este livro é muito bom, porque este livro foi escrito em 1920 e existem atualizações para agora, ou seja, um capítulo tem sempre o capítulo que foi escrito na altura e depois o capítulo dos dias de hoje, ou seja, e este Benjamin Graham acertou em muitas coisas que aconteceu nos mercados financeiros, ou seja, é um livro muito bom, também aconselho mesmo a ler, é uma bíblia nos mercados financeiros, o investidor inteligente, está bem? E uma das dicas que este livro nos diz é sempre subtrair a nossa idade por 100 e esse número dá-nos a percentagem que nós investimos em ações e o resto em obrigações, ok? Vamos dar um exemplo. Imaginem que eu tenho 30 anos. Vamos subtrair 100 por 30, dá então 70%. O que quer dizer que é 70% em ações e 30% em obrigações. E porquê é que, à medida que eu tenho mais anos, eu vou querer investir em menos ações? Porque ações é um mercado de risco. Ou seja, as obrigações têm muito menos risco. Existem garantias de capital ou não existem nas ações. Ou seja, quanto mais velho nós somos, menos nós queremos ter investimentos de risco. Ou seja, queremos assumir um pouco de risco, mas não muito. Nós já não temos idade para isso. Às vezes falo com clientes com 50, 60, 70 anos e dizem: epá, eu não quero risco. Eu quero é pôr o dinheiro a trabalhar, mesmo que me dê pouco, ao menos rentabiliza-me mais que a inflação. Que isso é o mais importante, ok? Para nós termos o nosso dinheiro, se nós tivermos o nosso dinheiro debaixo do colchão, nós estamos sempre a perder poder de compra, porque existe um bicho da madeira que se chama inflação. Ou seja, se a inflação for 2% ao ano, eu tenho que rentabilizar o meu capital pelo menos em 2%. O banco nem sequer 1% nos dá e normalmente esse 1% é o que nós pagamos em taxas de manutenção de conta e etc. Portanto, pôr o dinheiro no banco ou pôr o dinheiro debaixo do colchão é a mesma coisa. Ok, a escolha para então a nossa carteira. Devemos ter uma diversificação adequada entre 10 a 30 ações. Diversificação a mais também não é bom porque nós deixamos de ter controle, ok? Portanto, e mesmo 30 ações já é muito. Mas isto é mais ou menos a média que os maiores investidores dizem. Mas foquem-se no mínimo. 10 ações já chega para começarem a ter uma boa carteira, mas depois podem ir tirando, pondo outras. Ou seja, uma carteira não é uma carteira onde nós estamos fidelizados. Ou seja, aquela ação não está muito boa, tira aquela, vou pôr outra. Ok? Depois, cada empresa escolhida deve ser grande, conceituada e adequadamente financiada. Nós não podemos andar a investir em ações que são empresas que existem há um ano ou dois. Às vezes é bom porque são subvalorizadas, mas nós não sabemos e não temos a certeza se aquilo não é um flop e não vai acabar daqui a 1 ou 2 anos. Ou seja, tentem procurar empresas boas, conceituadas, grandes, financiadas, está bem? Depois, cada empresa deve ter um histórico longo e contínuo pagamento de dividendos. Muito importante, ok? Pagamento de dividendos. Se uma empresa não paga, se uma empresa, imagine, durante os últimos 2 anos pagou dividendos, mas há 10 anos que não paga dividendos, epá, se calhar não vou investir nesta empresa. Agora, uma empresa que paga há 10, 15 anos dividendos todos os anos, é porreiro, faz sentido investirmos, ok? Depois, outra regra também que aquele livro do grande investidor nos diz, que é então a regra do 72, que é para sabermos o prazo estimado para que uma quantia investida leva a ser dobrada. Isto é muito interessante porque é mesmo verdade, ok? Vamos imaginar que uma ação tem um crescimento de 6% ao ano. Isto também está nos relatórios anuais, está em tudo, ok?
Se nós dividimos então 72 por 6, quer dizer que nós demoramos 12 anos a reaver o nosso capital investido. Ou seja, se eu investi 10 mil euros, eu daqui a 12 anos, a crescer 6%, vão reaver então o capital todo. Ou seja, isto é uma coisa muito boa. Tentem ver isto, façam em casa com relatórios anuais da Apple, da Tesla, etc., para ver se não faz sentido. Depois, muito importante, diferença entre CFDs e ações físicas, ok? Imaginemos que nós quiséssemos comprar e investir numa ação. Ao nosso broker, neste caso a Teletrade, mandar-lhe-íamos a ordem que nos comprasse a ação X a um preço Y. A única diferença entre os CFDs e a contratação normal é que os CFDs não precisamos de adquirir os títulos. Ou seja, nas ações físicas, nos bancos, nós compramos uma ação e temos a ação. Aqui, nos brokers, nós não temos a ação. Nós apenas estamos a investir na valorização e na desvalorização da ação. Portanto, se valorizar, recebemos o diferencial do ganho. Se descer, temos que pagar. Muito simples. Vamos imaginar. Não é necessário possuir isto fisicamente. Ou seja, um CFD é um contrato entre duas partes que troca então a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Vamos dar um exemplo que temos aqui no nosso slide. Vamos imaginar que nós compramos a ação a 314,7. Daqui a um mês, a ação está em 354,2. O que quer dizer que valorizou cerca de 39 euros por ação. Se nós tivermos uma ação, o nosso lucro foi 39 euros. Se nós tivermos duas ações, o nosso lucro foi 78 euros. Ok? Portanto, nos CFDs, nós podemos comprar e vender amanhã. Aproveitamos uma diferença de 10 euros, se comprarmos 100 ações, são 1000 euros. Ok? Portanto, os CFDs, para quem quer investir em ações e que não quer ficar com as ações retidas, é uma opção interessante para quem entra nos mercados financeiros. Ou seja, mas se por acaso for ao contrário, nós compramos a 314 e ela baixar para 310, quer dizer que ficámos a perder 4 euros por ação. Se nós tivermos 100 ações, perdemos 400 euros, ok? Ou seja, isto é bom para quem ganha, mas também é um bocado mau para quem perde, ok? Mas isto aqui é a forma mais rentável para se investir então no mercado acionista. Mas como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens. No caso dos CFDs, existem as vantagens. A primeira é a venda à descoberta, ou seja, é a principal vantagem do CFD, que está na possibilidade da venda a descoberto, o que é impossível quando falamos em ações nos bancos. Neste caso, nós podemos vender sem ter comprado o ativo anteriormente. Ou seja, se nós acharmos que aquela ação vai desvalorizar, eu vou vender e depois, se a ação desce 10 dólares, eu vou ganhar 10 dólares por ação. Ou seja, nós aqui nos CFDs, tanto podemos investir na valorização, como podemos investir na desvalorização da ação. Depois temos o uso de efeito de alavancagem. Com os CFDs, nós podemos apostar um valor maior do que o nosso capital real. Graças a este requisito mais reduzido de capital inicial, é possível aceder aos mercados financeiros com muito mais facilidade. Porém, o uso intensivo de efeito de alavancagem, se não for feita com pés e cabeças, pode dar muito mau resultado também. Depois temos uma maior flexibilidade de negociação, os CFDs permitem a flexibilidade e a aquisição de um ativo real sem mesmo nós o termos, ou seja, é possível aplicar o efeito de alavancagem, aplicar stop loss e take profits, ou seja, limitar a nossa perda e quando bater onde nós queremos ganhar, aquilo fecha a posição automaticamente, ou seja, podemos ir dormir descansados, se pusermos o stop loss, mais do que aquilo, não iremos perder, ou seja, existem estas variáveis que nas ações físicas dos bancos nós não temos. Temos a possibilidade também, como vos disse, de fazer day trade, ou seja, comprar uma ação de manhã e vendê-la ao final do dia, que nas ações físicas também não acontece. O fácil acesso aos mercados globais pela nossa broker, ou seja, neste caso na Teletrade, pela plataforma MetaTrader 4, conseguimos chegar a todos os mercados do mundo inteiro. Taxas bem mais baixas, isso digo-vos, taxas bem mais baixas do que os bancos. Também eu falo com clientes meus que têm ações nos bancos, cada vez que abrem uma operação são para aí 15 dólares, mesmo que abram uma ação ou que abram 100 ações, ou seja, aqui estamos a falar de cêntimos, está bem? E depois também não há restrições para os estilos de day trade, ou seja, nós permitir através de uma estratégia de day trade, abrir e fechar operações diariamente, podem abrir 20 e fechar 30, é como quiserem, está bem? Mas depois, como tudo na vida também, existem as desvantagens. O primeiro, que é o mais importante, é mesmo o efeito da alavancagem. O efeito da alavancagem pode ser muito perigoso, ok? Os chefes deixam produtos financeiros alavancados, o que significa que pode gerar um lucro de 50 mil euros com apenas um investimento de 5 mil.
mas cuidado porque é preciso ver o reverso da medalha. Ou seja, o efeito da alavancagem é vantajoso para quem ganha, mas para quem perde podem perder a conta toda, está bem? E depois também temos a venda a descoberto, que expõe um risco ilimitado, ou seja, CFDs estão normalmente associados à negociação de curto prazo, o que é um estilo de trading mais difícil de dominar e de aprender. Está bem? Não é para todos, mas por isso é que também vocês têm o nosso acompanhamento diário. Só a título de curiosidade, temos aqui, por exemplo, na Amazon, em 2015 a Amazon estava a cotar $530, 2020 está neste momento hoje a cotar 3.130, já teve a cotar 3.300, ou seja, só para ter uma noção, em 5 anos a Amazon teve uma rentabilidade de 490%. Depois temos a Coca-Cola, que tem, quem tem muitas ações daqui também é o Warren Buffett, que foi um crescimento mais tranquilo. 2015 estava a cotar $39, neste momento está a cotar $53, ou seja, existe uma rentabilidade de 35%. Bom, vou-vos mostrar aqui um bocadinho do que é o nosso site, onde é que vocês podem baixar a plataforma para começarem a negociar numa conta de demonstração, para se quiserem perceber melhor como é que isto funciona, está bem? Ora, aqui o nosso site tem teletrade.pt, posso mostrar isto aqui em português, está bem? Temos aqui a parte do trading, as várias contas que vocês podem abrir na Teletrade. Temos aqui a diferença das contas, está bem? Aqui nos instrumentos todos que nós podemos utilizar. Se quiserem ver os spreads, os custos, bastem vir aqui os vários tipos de contas e depois todos os ativos, está bem? Tem aqui o spread mínimo, o atual, o swap longo, o swap curto. Tem interesse não só no Forex, mas também nas ações. Também conseguem ver aqui os spreads, está bem? Está aqui tudo discriminado no nosso site, para quem tiver dúvidas. Plataformas, vem aqui, plataforma MetaTrader 4 e 5. Se tiverem Windows, carregam aqui neste botãozinho e conseguem baixar a plataforma. Se tiverem iOS, se tiverem Android, está bem? MetaTrader 5 é um bocadinho mais avançado, penso que não seja do vosso interesse. Depois, temos aqui também uma calculadora muito interessante, provavelmente ninguém sabe que isto existe aqui, que é uma calculadora para calcular swaps, para calcular pips, para calcular um profit, ou seja, fingir que vamos fazer uma operação e ver quanto é que nós vamos ganhar se abrimos aqui, se fecharmos ali, em 2 dias, porque tiram-nos os custos e etc. Também muito interessante esta calculadora. Depois, como eu vos falei do copy trading, na rentabilidade passiva, de pormos pessoas a trabalhar por nós, ou seja, traders profissionais, tem aqui como é que funciona, tá bem? Exemplos práticos com dinheiro real, para perceberem quanto é que ganham, quanto é que perdem, tá bem? Aqui, o rating, todos os traders que vocês podem seguir, ok? Tem aqui uma lista vasta de traders, é só virem aqui e pesquisar por eles, carregarem em cada um deles, conseguem ver quanto é que os traders, qual é que é o nível de risco, o gráfico da rentabilidade dos traders ao longo do tempo, quanto é que ele faz por dia, quanto é que ele perde, qual é que é a comissão, está bem? Tem acesso a tudo. Depois, aqui também análise para quem está a iniciar-se, também. Aqui o calendário económico é muito importante para vermos as divulgações económicas que saem. Aqui a parte dos afiliados, ou seja, serem nossos parceiros, trazerem clientes para a nossa empresa em troca de comissões. E aqui a parte muito importante, eu falei disto no início, antes de investir em capital, em qualquer casa que seja, vejam todas se são reguladas, se têm documentações legais, se têm sedes, se têm escritórios. Eu tenho muitos, mas quando eu vos digo muitos, tenho mesmo muitos clientes meus que já no passado foram usados de outras corretoras porque investiram capital, mas no momento em que o quiseram levantar, não conseguiram. Ou seja, são corretoras que não são legais, não são reguladas, não têm licenças, não têm nada, apenas têm um gráfico bonito, tem um rapaz simpático a telefonar-vos, vocês metem lá o capital e nunca mais o veem, está bem? Se vocês quiserem perceber como é que é isto em documentação legal, basta carregar aqui todas as licenças, a segurança dos fundos dos clientes, está bem? Temos um fundo de garantia pela União Europeia, até 50 mil euros, podemos reembolsar aos clientes caso aconteça alguma coisa à corretora, está bem? Temos isto aqui tudo. Depois, quem se quer registrar, carrega aqui, quem já tem o registro, basta carregar aqui. Para quem perguntar onde é que pode ver os outros webinários, nós temos aqui estes vídeos, são vídeos de 1 minuto e meio, que é para toda a gente interessada, mas é um sketch do nosso vídeo de 10 a 15 minutos que eu já vos vou mostrar, que nós fazemos diariamente para os nossos clientes. Temos aqui tudo, as imagens diferentes são outros webinários que nós já fizemos, nem todos são gravados, mas alguns são. Pronto, temos aqui um da análise técnica, ações também, introdução ao mercado Forex, criptomoedas, está bem? Temos aqui vários webinars que podem ser do vosso interesse. Depois, o nosso grupo de análise.
onde nós diariamente analisamos os clientes, está bem? Ora bem, por exemplo, ações, temos aqui uma análise da Adobe, está bem? Apresentamos a empresa, apresentamos os resultados financeiros e o que é que nós achamos que vai acontecer à ação, Amazon, Microsoft, Nvidia, Mastercard, ou seja, isto foi tudo hoje, ok? Forex, GBP, CHF, ou seja, pomos análises todos os dias, explicamos sempre o porquê da nossa visão, ou seja, não é só espetar os gráficos, explicamos sempre a nossa visão, muita ajuda, clientes gostam muito disto, porque isto não são sinais. Ok, isto não são sinais, abrir, eu posso passar os gráficos e acompanhando à medida do tempo e perceber se estão sentido a começarem a abrir operações ou não, está bem? Depois também pomos notícias importantes que influenciam o mercado, fazemos um vídeo de 10 a 15 minutos onde nós explicamos o que é que é um briefing dos mercados financeiros, ou seja, o que é que está a passar nos mercados e depois também vamos pondo sempre a abertura de mercado no início do dia, ou seja, avisamos dos lives, um live às 9 da manhã, outro às 2h30 da tarde, vamos pondo muitas notícias, gráficos, analisamos tudo, está bem? Este é o nosso grupo de análise. Agora vou voltar aqui à minha apresentação. Portanto, temos o Telegram, depois também temos outros grupos no Facebook, um grupo do Teletrade Covid-19, que nós pomos lá notícias do que é que se passa, o que é que o Covid está a influenciar as empresas. Depois temos o Trading Room, que é só para clientes, onde nós fazemos os lives em direto, está bem? Que são estes lives? Às 9 da manhã, abertura do mercado europeu, às 2h30 da tarde, abertura do mercado americano. Pronto, vamos passar um bocadinho às perguntas, está bem? Façam as perguntas que quiserem, da empresa, de tudo, está bem? Pronto, qual é que é a combinação ideal para comprar uma ação? Ok, nós temos de tentar ver sempre se uma companhia é grande e conceituada, ok? E destacada, ou seja, uma empresa conhecida, que esteja a ser negociada a um preço bem abaixo do seu preço médio no passado. Ou seja, vocês conseguem ver isto nos relatórios anuais, quanto é que o preço estava naquela altura, naquele ano, 2015, 2016, 2017. Ou seja, e convém sempre fazer aquele múltiplo médio da razão preço-lucro. Porque se a razão for, sei lá, 30, 40, quer dizer que a ação está muito sobrevalorizada. Ou seja, já está muito lá em cima, não vale a pena. Mais vale esperarmos uma quebra para depois voltar lá a comprar. Está bem? Portanto, em termos do múltiplo médio da razão preço-lucro, convém sempre ser abaixo de 20, entre 10, está bem? Menos então ainda melhor. E uma maneira fácil, isto também é para quem gosta um bocadinho mais da parte da contabilidade das empresas, e vocês têm isto nos relatórios anuais, uma maneira fácil para ver se uma ação está subvalorizada, ou seja, boa para comprar, é se os ativos correntes da empresa, menos os passivos totais, for maior que o preço da ação. Tenta fazer este cálculo se virem algum relatório. Ativos correntes menos passivo total e veja se é maior que o preço da ação ou não. Se for, vale a pena comprar. E daí a importância de antes de investirmos em qualquer ação e ver sempre o relatório anual. E lembre-se de uma coisa, e Warren Buffett diz muito isto, que é que comprar ações que Wall Street diz para não comprarmos. Está bem? Porque normalmente quando eles dizem para comprar, quer dizer que está muito sobrevalorizado. Se eles dizem, não compre isto, comprem. Porque está muito sobrevalorizado e eles não ganham nada com isso, está bem? Ok. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Ok. Qual é que é o capital inicial que possam investir para ter acesso às vossas análises? Qualquer cliente, seja ele de 1000, 20 mil, 1 milhão, tem todos são tratados da mesma forma. Depois tem menos spread, quanto mais capital vocês têm na corretora. Mas são todos tratados da mesma forma, são todos acompanhados da mesma forma, têm todos acesso às nossas análises, ao nosso acompanhamento, aos nossos vídeos. Mas tentem perceber uma coisa, que eu acho que há muita gente que não percebe isto e muita gente me pergunta qual é que é o capital mínimo a investir, etc. Vocês não pensem no capital mínimo. Vocês têm que pensar, porquê? Porque o valor mínimo é sempre o máximo que nós conseguimos investir sem pôr em causa a nossa estabilidade financeira. Isso é a regra número 1 nos mercados financeiros. Ou seja, investir capital que nós não precisamos para comer, nem para os nossos filhos, etc. Nós não podemos entrar no mercado financeiro com capital que nós necessitamos para o nosso dia-a-dia. Porque senão o nosso psicológico vai nos afetar bastante. Eu digo-vos, é verdade.
Tenho muitos clientes meus que até créditos pediram. Epá, não peçam créditos para investirem. Não façam isso. É um erro de principiante. Se não têm dinheiro, é para poupem. Quando o pouparem, aí entrem nos mercados financeiros. Há muita gente que diz que entrar, bem, vamos entrar com pouco, que é para ver como é que isto corre. Dá sempre asneira. Porque quanto menos nós tivermos na conta, menos margem financeira nós vamos ter para aguentar as volatilidades do mercado. E por consequência podemos perder e podemos pôr a nossa conta toda em risco. Vamos falar em valores que é para vocês perceberem melhor. Quem pensa nos mercados em investir em 300 ou 500 euros, se nós quisermos tirar uma média de 4 ou 5% ao mês, o que já é muito bom, estamos a falar de mais de 50% ao ano, o banco nem 1% nos dá, tenham atenção a isso. Malta que quer tirar 4 ou 5% ao mês, que já é muito bom. Se nós tivermos uma conta de 300 euros, nós estamos a falar de 15 euros. 15 euros por mês não é nada nos mercados financeiros. E nós vamos querer sempre ir buscar mais. Ou seja, se eu quiser ir buscar 100 euros por mês, eu vou querer ter uma rentabilidade de 30%. E vocês digam-me qual é que é o investimento que me dá uma rentabilidade de 30%. Não existe. Ok? Ou seja, estamos a falar de 300% ao ano. Até pode acontecer. Já ouvi quem faça, mas não é fácil e não é de caras. Ou seja, entrarem com 300 ou 400 euros para quererem ir buscar 100 ou 200 euros, estão a pôr a vossa conta toda em risco. Isso vai sempre correr mal. Já estou, assim, já sou trader, já ando nos mercados há 5 anos, estou na corretora há 2. Epá, eu, na altura em que eu estive na corretora e que vi malta entrar com 200 ou 300 euros, epá, eu digo-vos, ou ter uma sorte descomunal e dobram a conta passado um mês, ou então eu dou-vos dias para vocês conseguirem lixar a conta toda. Porque vocês nunca vão querer buscar 15 euros por mês. Os 15 euros, se vocês pensarem, sequer pagam os cafés ao fim de semana. Vocês querem sempre rentabilizar mais e mais. Mas agora pensem nisto. Imagina que têm 10 mil euros na conta. Se vocês quiserem buscar 4 ou 5%, já estamos a falar de 400 ou 500 euros. O que já não é nada mau. O que já é muito bom tirar 500 euros no mercado financeiro por mês. Ou seja, quanto mais capital nós temos, menos risco nós estamos a tomar, porque vamos buscar uma porcentagem menor. Estou a perceber o que eu vos estou a dizer? Isto não é, para mim é-me indiferente se vocês entram com 10, 20, 30, 1 milhão. É-me indiferente. Agora, não é segredo para ninguém que quanto mais a longo prazo um cliente está na corretora, maior é a rentabilidade que nós temos. Para nós, um cliente que chega aqui com 300 euros e passado um mês perca o capital, nem para nós é rentável, nem para vocês é rentável. E aquela história de, se nós ganharmos ou perdemos, a corretora ganha sempre. É verdade. Não digo que não é. Porquê? Porque nós ganhamos no spread. Mas um cliente que perca tudo o mês, ou um cliente que ganhe e ganhe lucro e fique connosco 1, 2, 3 anos, eu prefiro que os clientes ganhem dinheiro. Primeiro, fico mais contente, as pessoas ficam contentes, ficam mais a longo prazo, gostam do serviço, gostam do acompanhamento, dão-nos mais rentabilidade ao longo do tempo. Ou seja, não digam essas coisas de quando perdem dinheiro nós ficamos contentes. Não. Eu, pelo menos na minha posição, não. Os meus clientes, eu fico triste. Às vezes até fico mais lixado, desculpa a expressão, do que quando é com o meu capital. Porque é verdade, eu digo-vos uma coisa, imaginem, nestes mercados financeiros, quando vocês ganham dinheiro, a corretora é a vossa melhor amiga. Mas quando vocês perdem dinheiro, é a vossa maior inimiga. Ficam sempre chateados, a culpa é sempre nossa, quando na verdade foram vocês que abriram as posições. Mas nós temos que viver com isso, e é o nosso trabalho, e é assim que nós temos que funcionar. Mas vocês têm que entrar nos mercados com uma boa margem financeira. Não pensem em entrar aqui com 100, 200 ou 300 euros, está bem? Deixem-me ver aqui. Não sei se fiz... Pedro, não há uma montante mínimo para entrares. Entras com o que tu quiseres, mas tenta absorver o que eu acabei de dizer, está bem? Não pensem em entrar nos mercados com 200 ou 300 euros a pensar que isto é um jogo de casino ou um placar, está bem? Normalmente isso são traders iniciantes que normalmente tendem sempre a perder o capital todo, está bem? Estou aqui a ler uma pergunta um bocado vasta, espera aí. Epá, foi dado muito ênfase aos dividendos e se as empresas têm pago ou não dividendos nos últimos anos. Mas se a estratégia for a de comprar barato para vender caro, continua a fazer sentido prestar toda essa atenção aos dividendos? Não, pois não, porque a ideia não é lucrar com os mesmos. Não é lucrar, a ideia, quando eu vos disse que é importante ver se a empresa paga dividendos ao longo dos anos, não é para nós lucrarmos com os dividendos.
é porque nós temos noção que os dividendos são lucros da empresa. Se a empresa não paga dividendos é porque não tem lucro. Ou seja, eu não vou estar a investir numa empresa que não tem lucro. Eu quando digo isto não é para nós lucrarmos com dividendos, é para percebermos se as empresas têm lucros e conseguem distribuir esses lucros pelos acionistas. Ok? Isto não é para nós lucrarmos com dividendos, até porque dividendos é ridículo, são cêntimos por ação. Só se tivermos milhares de ações é que faz sentido preocuparmos com os dividendos. Eu quando falo em dividendos, não é para nós lucrarmos com os dividendos. É para nós termos noção que se eles pagam dividendos há mais de 20 anos, quer dizer que a empresa tem lucros há mais de 20 anos, o que é bom. Ou seja, eu quando dei ênfase à parte dos dividendos, não é para nós lucrarmos com dividendos, porque não se lucra quase nada. Para o Warren Buffett tem milhões e milhões de ações, se calhar lucra. Agora, para mim, que eu não tenho quase ações nenhumas, não lucro nada. Eu não vou estar a pensar muito nos dividendos. Agora, eu penso mais é se as empresas pagaram dividendos durante os últimos anos, quer dizer que a empresa é constante nos lucros, tem lucros consistentes, ou seja, não é pagar dividendos no ano, depois não paga, depois paga, depois não paga. Ou seja, a empresa está ali e por isso é que viram muitas empresas este ano, com isto do Covid, a não pagarem dividendos. Porquê? Porque não tiveram lucro. Claro que isto é um ano que pronto, não podemos dar como exemplo, mas é isso. Vocês viram muitas empresas este ano a dizer que não pagavam dividendos, ficavam para o ano. Ou seja, Alexandre, a resposta a isto é: eu não dei ênfase aos dividendos para nós lucrarmos com eles. Eu dei ênfase aos dividendos para percebermos se as empresas têm sido rentáveis ao longo do tempo ou não. Ok? Existem livros que recomendes. Pá, não tentem ler 40 livros ao mesmo tempo. Leiam aquele, O Investidor Inteligente. É mesmo muito importante. É uma bíblia da área dos mercados financeiros. Eu até vos posso pôr aqui outra vez. Deixa-me ver se eu consigo chegar lá. Ok? Este livro é muito importante. É uma bíblia dos mercados financeiros. Eu digo-vos, é uma bíblia porque é um grande calhamaço, está bem? Portanto, leiam isto. Isto aqui diz como é que formam carteiras, quando é que a ação está subvalorizada ou subvalorizada, a importância dos dividendos, Alexandra. Portanto, isto é uma bíblia do investidor inteligente. Para mim, o melhor investidor do mundo é Warren Buffett e quando ele me diz que é o melhor livro sobre investimentos que já leu, por alguma razão é, está bem? Não estou aqui a ver mais perguntas, não sei se tem mais perguntas ou não. Eu também amanhã vou-vos ligar a quem assistiu. Portanto, já são 7 da tarde, mesmo em ponto. Portanto, vou aqui continuar aqui a trabalhar um bocadinho. Amanhã entro em contato convosco, se não conseguir ligar a toda a gente, porque houve muita gente a assistir. Eu segunda-feira também ligo ao resto das pessoas, está bem? Agradeço muito, espero que tenham gostado. Vão haver muitos webinários pela frente e espero que se um dia tornarem clientes, vejam o nosso acompanhamento diário que nós fazemos, as análises, os webinários só para clientes, está bem? E depois digam-me o que é que acham. Tá? Obrigado e o resto ótimo dia. Boa semana.